Olá, queridos, tudo bem? Alguns dias atrás, uma brasileira foi encontrada desvivida na Espanha. Ela se chamava Gisele e, então, no dia do seu acontecimento, em que ela foi encontrada desvivida, ela tinha 32 anos. Gisele foi embora para a Espanha com uma bagagem, né, uma mala e muitos sonhos dentro de si. Num último momento, era para ela ter ido sozinha, até então. Ela iria trabalhar um tempo e, segundo a família relata, iria juntar dinheiro para ajudar que o namorado, que fazia mais ou menos um ano que eles estavam namorando, fosse depois. E no último momento, este namorado acabou seguindo viagem junto com a Gisele. Ela pagou 6 meses antecipados de aluguel na Espanha e foram para lá. Quando eles chegaram lá, tudo começou já errado. Era para eles morarem sozinhos, esse era o combinado com a imobiliária, e chegando lá tinha a casa onde eles foram direcionados, tinha mais 2 moradores, 2 estrangeiros, então tudo começou errado já ali. Gisele com o namorado, dividindo a casa com mais 2 homens, inclusive onde o banheiro, a cozinha eram ambientes compartilhados. E, então, ela relatava, fazia reclamações constantes para sua mãe, sua irmã, de que ela tinha medo desses 2 homens. E eles olhavam estranho, ela não entendia sequer uma palavra do que eles falavam. Continuaram a morar ali, que eu acho que já foi um grande erro, né? A imobiliária teria que ter providenciado um lugar para eles morarem e eles não deveriam ter aceitado essa condição de dividir a casa com estrangeiros, principalmente na condição de mulher, né, que é mais fraca fisicamente, com 2 homens. E que muitas das vezes ela ficava sozinha no quarto dela. Ela trocou a fechadura, colocou uma fechadura eletrônica para se sentir mais segura. E agora, quando aconteceu esse fato, em que ela foi... O namorado, ele saiu de manhã, foi para academia, e Gisele, se sentindo muito cansada, não quis ir até a academia com ele, ela quis ficar em casa descansando. 2 horas depois, ele voltou, e daí ele se deu conta de que havia esquecido a chave. Então, no caminho, ele ligou para ela que ele queria ir ao mercado ou à padaria. Ela não atendeu, ele foi e depois ele seguiu para essa casa. Chegando lá, ele não achou a chave, ele apertou no interfone e quem desceu a atender ele foi um desses moradores que moravam no mesmo apartamento que eles. Ele subiu e, quando ele abriu a porta do quarto, que era um quarto com senha, ele encontrou Gisele pendurada por uma corda no pescoço, somente com a parte de cima das roupas e seminua, sem nada na parte de baixo. E o que aconteceu em seguida? Ele até, inclusive, chamou um desses homens para que ajudasse ele a tirar ela dessa corda. Ele também relatou que ela não estava pendurada, ela estava com o pescoço amarrado de pé, mas que ela encostava os pés no chão. E esses homens que ajudaram ele a retirar Gisele, desamarrar ela, ficaram muito assustados e chamaram socorristas. Outro erro. Não veio a polícia, não chamaram a polícia, chamaram socorristas. Então, foi uma série de coisas erradas que foram se sucedendo desde que aconteceu esse fato. Em vez de este namorado ligar para a mãe de Gisele, né, que ele estava lá com ela, morando com ela, ele mandou uma mensagem. Imagina você ficar sabendo
da morte de uma irmã, de uma filha, né, de uma conhecida, por mensagem. Ele não teve a boa vontade de ligar para essa sogra e dizer o que havia acontecido. Imagina o desespero dessa mãe. Ele mandou mensagens, mandou áudios chorando e pedindo perdão, que ele havia errado, que não devia ter deixado ela sozinha. Até o dia de hoje, dia 15 de abril, não se tem notícia de que este genro entrou em contato com a sogra. Ele está, a princípio, ele estava com os cartões de banco, ele ligou para a sogra chorando, dizendo que ele estava sem dinheiro. Depois, mais tarde, foi descoberto de que ele não estaria sem dinheiro, porque ele conseguiu liberar a senha do banco de Gisele, que tinha um dinheiro guardado, e ele saiu dessa casa. Por incrível que pareça, a imobiliária tirou ele dali depois do fato ocorrido e colocou ele em outro lugar. Essa mãe luta para trazer de volta o corpo da sua filha para o nosso país, o que não é uma coisa fácil. Nessas horas, a gente vê o real atendimento, a real preocupação que se tem quando acontece alguma coisa deste nível para com brasileiro ou brasileira fora do Brasil. E até então a assistência, consulado, polícia de lá também não fez muita movimentação até o dia de hoje. Eu acredito agora a família já pegou uma advogada de que as coisas vão começar a andar. Mas muita coisa do que aconteceu, inclusive parece que tem pessoas já morando nesse quarto, o que é um completo absurdo, porque se mexe na cena do que provavelmente foi um crime, de que não foi ela que tirou a própria vida, mas de que ocorreu um crime ali naquele local. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é quanto vale a pena, nós temos que ficar atentos, porque o mundo hoje não é mais o mesmo. E nós sabemos disso. Muita coisa acontece todos os dias, e com pessoas de todas as idades, pessoas ricas, pessoas pobres. E às vezes a gente vai ver o caso a fundo, me parece que em alguns casos se tem sinais. Por exemplo, esse namorado aceitar de que eles morassem dividindo um ambiente com 2 homens. Olha o risco que ele expôs a Gisele. Tanto que aconteceu o que aconteceu. Lógico que isso vai ser investigado e vai ser descoberto, de alguma forma vai ser descoberto quem cometeu esse ato contra a vida da Gisele. E não se pode falar em suspeitos, mas coisas estranhas aconteceram até então. A gente não pode colocar a nossa vida em momento nenhum na mão de absolutamente ninguém. Já é difícil confiar, às vezes, em pai, em mãe, em irmãos, pessoas da própria família. É difícil confiar, porque muita coisa ruim acontece dentro das famílias. Imagina você sair do teu país para um país estrangeiro, onde ninguém não está nem aí para você. E que isso sirva de reflexão. Se você tiver alguém pensando da tua família em viajar, ir para um país estrangeiro, ou ficar com uma pessoa estrangeira porque aquela pessoa se apaixonou por você ou você se apaixonou pela pessoa, que você conheça bem, que você meça os riscos. Se você tem um projeto, um sonho de viajar
para outros lugares, que seja feita uma vasta pesquisa de como é esse país. A Espanha é um país muito violento, se cometem muitos feminicídios. O lugar onde Gisele estava era um lugar famoso, frequentado por turistas do mundo inteiro. Então, com certeza, ela foi na inocência, não foi pensando de que alguém poderia fazer alguma coisa com ela. Mas ela confiou, talvez, que o namorado estivesse junto e que, de repente, nada poderia acontecer. E talvez neste lugar onde eles estavam, por ter muitas pessoas ao redor, muitos turistas, então nada é confiável. A partir do momento que acontece algo ruim, as pessoas viram apenas números, e principalmente no país estrangeiro, né? Eles devem pensar, é só mais um estrangeiro sem dinheiro, sem emprego fixo, que está por aí. E é o que a gente está vendo acontecer no caso da Gisele. Um completo e total desprezo pela situação. A partir do momento que acontece algo ruim com a gente, nós viramos apenas números, apenas estatísticas. Então, a gente tem que se cuidar, tem que desconfiar de tudo e de todos, tem que pesquisar vastamente tudo aquilo que você vai fazer, quem são as pessoas que vão estar ao redor. Hoje já é difícil confiar nos maridos, a gente vê todo dia mulheres tendo sua vida ceifada por maridos e maridos também por mulheres, mas no exemplo aqui em questão. Então, já é difícil confiar numa pessoa que você vive há muito tempo. Imagina você ir para um país estrangeiro com um namorado que, pelo que se fala, até então não tinha grana, não tinha dinheiro. O dinheiro era todo dela. E uma pessoa que não soube defender ela, não soube defender. Como homem, ele falhou, deixando ela morar com esses estrangeiros, não exigindo da imobiliária de que se conseguisse um outro local para eles, e também deixando ela sozinha. Que inocência, né? Ir para uma academia, enfim. Homens e homens. O intuito desse vídeo não é falar mal de homens de forma alguma. Eu tenho filhos homens, eu sou casada com um homem maravilhoso. O intuito desse vídeo é que vocês se espertem. Não se achem espertos ou espertas. Entende? Que vocês vejam a vida com mais sabedoria. As amizades, as oportunidades, que vocês olhem com olhos mais críticos e pensem se aquilo que está caindo na tua mesa, na tua frente, naquele momento, é para ser levado adiante, é para ser aceito na tua vida. Que vocês analisem, porque a vida é uma só. Se você perder ela, não tem segunda chance. Beijo. Até o próximo vídeo.